E aí, gente, Gundo Gomes aqui, música nova chegando, já estava na hora, né? Pois é, estou aqui hoje para não só anunciar esse mais novo lançamento, né? Essa nova música aí para nossa playlist autoral, mas também para também, como de praxe, falar um pouquinho sobre do que se trata, né? Esse novo single, né? Toda a essência que ele vem trazendo aí. E posso dizer que é uma das músicas mais legais que eu gravei até hoje, né? Que eu tive o prazer de gravar. E vamos aí ver o que é que diz a nossa resenha de hoje, né? Na sociedade dos porcos, todos querem progresso, igualdade e justiça, mas no fim é só mais um esquema. Certo. Canta de novo, vai. Na sociedade dos porcos, todos querem progresso, igualdade e justiça, mas no fim é só mais um esquema. Canta de novo. Na sociedade dos porcos, todos querem progresso, igualdade e justiça, mas no fim é só mais um esquema. Mais uma vez. Na sociedade dos porcos, todos querem progresso, igualdade e justiça, mas no fim é só mais um esquema. Aí. Certo. Canta aqui, ó. Todos. Um dia desses alguém me perguntou se eu ainda vou, uma pessoa próxima, né, a minha, se eu ainda vou gravar gospel, né? E eu disse que pretendo, até porque minhas origens estão no gospel, né? Só que aproveitando esse dom maravilhoso que Deus me deu, né, transformar os seus sentimentos, né, suas percepções de mundo assim em música, né? Então é algo assim incrível. E por que não explorar isso, né, abrindo também mais o leque, né, e explorando outros temas, né? E eu creio que são temas que não são tão populares assim, né, no nosso meio, mas que afetam diretamente aí as nossas vidas, nosso cotidiano. E muitas vezes a gente se pergunta o porquê, né? E a gente não sabe exatamente por falta de conhecimento, né? Seria muito mais cômodo eu estar hoje compondo, né, cantando música gospel, né, ou então, quem sabe, uma música romântica, né, que é bem mais popular, bem mais digerível, vamos dizer assim. Mas eu escolhi o caminho mais difícil. As pessoas não se interessam, como eu falei, por certos temas ou por certos gêneros musicais também, mas que a gente sempre vai alcançar alguém, né? Eu sempre digo assim, todo mundo tem seu público, uns maiores, outros menores, né? E tudo que você lança aí no universo vai alcançar, vai chegar em algum lugar, né? Então, do que se trata, né? Essa música? Essa música ainda é de safra de 2025, né? Quer dizer, 2025 ainda está rendendo, né, até hoje aí. E aí a gente está, né, ainda trazendo coisas que foram concebidas em 2025, né, como a própria música até parece, né, que também é de 2025. Então, a gente está tendo essa oportunidade de trazer isso, né, para o público. E essa música, né, ela foi um insight que eu tive ano passado, através desta leitura, né, do escritor George Orwell, né, tem que trouxer um pouquinho a língua Orwell, e A Revolução dos Bichos, né, dos livros mais famosos aí deste escritor. É uma ótima leitura aí para quem quer dar um passo à frente aí sobre todo esse mecanismo político-social que nos rodeia e até em âmbito mundial, eu diria também, é uma super leitura, recomendo demais, né? Eu creio que vai ser um giro de chave aí, talvez em alguns conceitos e preconceitos aí estabelecidos aí desde de muito tempo nas nossas vidas, né? Vou tentar aqui fazer um resumo
sem dar spoiler, né, vou deixar que você mesmo leia esse livro e tire suas próprias conclusões, né? Que, que é muito difícil, sem dar spoiler é difícil, né? Mas a gente vai tentar. Trata-se de uma fazenda onde os bichos, certo dia, resolveram que os homens são inimigos, né, e que os homens são opressores, são, né, aproveitadores. E aí os bichos, né, encabeçados aí pelos porcos, né, os porcos são os grandes revolucionários aí da história, né, eles que têm essa ideia e passam isso para os outros bichos, né, então os porcos começam a colocar o ser humano como um inimigo, né. E aí, a partir daí, dá-se início, né, a uma revolução onde os bichos expulsam o dono da fazenda, né, e seus ajudantes aí, e aí a coices, a mordidas, a chifradas, a bicadas, os humanos são expulsos aí, né, da fazenda. E aí, a partir daí, dá-se início aí a uma nova organização, né, um novo estilo de vida, né, onde eles colocam até o nome de animalia, né, para esse novo estilo de vida, essa nova filosofia, né, de vida aí, onde, né, eu acho interessante como os povos colocaram que o homem é a única criatura que consome sem produzir, ou seja, ele não produz ovos, ele não produz leite, não produz lã, não puxa carroça, né? Mas ele se beneficia de todos esses serviços, né? E através dos animais. Então, os homens aí passaram a ser descartáveis, né? Os bichos podem ser donos de seu próprio destino e podem se virar aí, né? Enfim. Mas aí, com o passar do tempo, né, com todo esse desenrolar, né, eles aí criam um hino próprio, eles trocam até o nome da fazenda, né, colocam o nome da fazenda de Fazenda dos Bichos, né, e criam aí os seus regulamentos, né, eles criam aí os 7 mandamentos, né, então, talvez fazendo alusão até ao próprio contexto bíblico, né. E esses 7 mandamentos dizem o seguinte, né? Tudo que anda com 2 pernas é inimigo. O segundo diz: tudo que anda com 4 pernas ou tem asas é amigo. O terceiro: nenhum bicho usará roupas. O quarto: nenhum bicho dormirá em camas. O quinto: nenhum bicho beberá álcool. O sexto: nenhum bicho matará outro bicho. E o sétimo e o último, digamos assim, que o mandamento chave, né, todos os bichos são iguais, né? E eu coloco até aspas aí nesse 7º mandamento, né? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, né, eles colocam esses 7 mandamentos escritos lá no celeiro para os bichos, né, observarem lá esses 7 mandamentos, né, e para poder assim saber o seu lugar, né? Mas com o passar do tempo, né, o que acontece? Os porcos eles vão adquirindo certos comportamentos que eles próprios condenavam, né? Ou seja, eles começam aí a estudar muito sobre o ser humano e eles até aprendem a ler, a escrever, né, e a ler livros, enfim. Só que os outros animais, eles não têm essa mesma astúcia, essa mesma perspicácia, essa malandragem, vamos dizer assim, dos porcos, né? E os outros animais, alguns até leem, mas não sabem interpretar, outros escrevem, mas não sabem direito o que estão fazendo, enfim. Enfim, a gente tira daí que os porcos, né, como a classe dominante, né, pelo conhecimento, através do conhecimento, né, nas classes mais altas aí da nossa sociedade, eles se utilizaram desse conhecimento para assim se dar bem, né, às custas dos outros bichos, né.
enquanto que os outros bichos, né, alguns se interessavam simplesmente por obedecer e por se dedicar às atividades da fazenda, enfim. E daí a gente já começa, né, a tirar certas conclusões e contextualizar com certas coisas que acontecem na nossa sociedade, né? Então a gente vê aí que os grandes revolucionários, né, as grandes revoluções, elas iniciaram assim, né, na defesa dos oprimidos, enfim, mas que com o passar do tempo esses ditos, né, defensores da moralidade, da justiça, da lei, foram aqueles que quebraram as regras, né? E através até dessas regras eles subjugaram os seus liderados. Tem muita coisa aí nas entrelinhas, né, que eu vou deixar que você mesmo descubra, né? Até o próprio desfecho da história também é bem interessante. E o escritor Orwell, ele enfrentou, né, aí na época, uma certa resistência, né, para poder publicar esse livro, né? A gente está falando aí lá quando estourou a Segunda Guerra Mundial, né, 1939, porque colocar os porcos como a casta, né, a classe dominante, não ia agradar muito os poderosos da época, né, e enfim. E o livro, assim, ele foi publicado só lá por volta do final da guerra, quando a poeira baixou, né, enfim. E aí eu, de certa forma, também eu me senti esses dias aí com essas propagandas, né, esses pré-lançamentos aí, como Orwell, né, eu fui barrado, né, no TikTok, né, o TikTok que apresenta tanta coisa de baixa qualidade, tanta coisa aí de qualidade duvidosa, né, tanta coisa ruim, né, vamos dizer logo assim. E o TikTok simplesmente não aceitou a minha publicação, né, dessa música, então eu estou me sentindo, de certa forma, um George Orwell dos dias atuais também, com relação a esse single Sociedade dos Porcos, né? E o próprio Instagram também, né, começou aí a me sabotar e não aceitou. Eu tive que procurar outros meios de alcance aí. E, enfim, são coisas que até hoje a gente enfrenta, né? A gente pensa que isso tá só no passado, nessa censura, mas não, hoje a gente enfrenta. Se você quiser ir um pouquinho mais além, vamos dizer assim, você vai enfrentar aí uma certa resistência, né? Ike. Vai! Tecnicamente falando agora dessa música que ficou incrível, né, que eu sou suspeito de falar, ficou algo até que eu posso dizer assim, que a gente não estava esperando, né, cheguei com uma proposta aí pro Jackson de um power metal, né, aí o Jackson tá, vamos colocar aí um speed, né, ou seja, vamos botar o pé no acelerador, né, vamos dizer assim. Mas aí com todo esse processo de produção acabou ficando uma coisa meio assim indie rock, algo meio alternativo, mas eu me apaixonei por essa música, né? Gostei muito, né? Uma das músicas mais assim diferentes que eu gravei até hoje. E mais uma vez ficou aí uma super música para um super ouvido, né? E de preferência aí um bom fone de ouvido aí que vai fazer também uma diferença aí, né? Na absorção não apenas desse som, né? Curtir esse som, mas também da mensagem em si, né? E é isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje, vamos curtir agora esse som aí, e eu agradeço mais uma vez aí a você que me acompanha, né, durante esse tempo, né,
espalhe essa mensagem, espalhe esse som, né? E aproveita também aí, faz uma maratona aí pelos outros singles passados, né? Águia, Até Parece, Tô Fora e agora, para completar o time, Sociedade dos Porcos, né? Um beijão e até o nosso próximo single, se Deus quiser. Tchau, tchau. Todos somos iguais, mas alguns são mais iguais.